Olá, eu sou a Érica Andrade, você está no Família Mais. Olha o que a gente preparou para você. Olá! Está começando mais um programa Família Mais, um programa produzido pelo Ministério da Família da Igreja Batista Atitude, que está na Bem Mais TV e na Atitude TV. E no programa de hoje a gente vai estar falando sobre saúde financeira. Vamos então para a reflexão do dia? A reflexão do dia é: você sabia que nós possuímos 3 corpos? O físico, o mental e o espiritual? E é preciso ter um equilíbrio entre esses 3 corpos? O físico, por isso que é tão importante fazer atividades físicas, se alimentar bem, beber água. O mental é você se alimentar de coisas boas, ler um bom livro, ficar com pessoas que te fazem bem, se possível, fazer uma terapia. E o espiritual, ter um tempo a sós com Deus. Procure manter um equilíbrio entre os seus 3 corpos. Espero que vocês tenham gostado da reflexão do dia, porque foi muito boa. E nesse programa nós vamos estar falando sobre saúde financeira com o Anderson de Alcântara, meu amigo, planejador financeiro pessoal, especializado em finanças e investimentos. Ele atua só, gente, há 31 anos no mercado. Marido da Marcele, pai do Lucas, flamenguista roxo e fã de Fórmula 1. Que obrigado. bom ter você aqui, Anderson. Obrigado, Érica. Obrigado. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar com vocês aqui nesse programa. Anderson, hoje a gente vai estar falando sobre um assunto muito importante, muito relevante nesse momento, que é sobre saúde financeira nas famílias. Já que você é um especialista, eu queria que você falasse para mim, para quem está em casa, o que é saúde financeira. Bom, Érica, a gente pode definir saúde financeira como o equilíbrio entre as despesas e as receitas de um indivíduo ou de uma família. É o que entra, é o que sai? Todo mundo trabalha para ganhar dinheiro e para pagar contas. É o que a gente mais ouve, né? Trabalho para pagar conta. Isso é entradas e saídas. Saúde financeira é o equilíbrio entre essas duas forças, entre entradas e saídas, de maneira em que eu possa atender as necessidades da família e ainda guardar reservas para realizar sonhos, né? Atingir objetivos e atender eventuais necessidades. Então, quando a gente tem um indivíduo ou uma família que tem este equilíbrio entre despesas, receitas e reservas, a gente pode dizer que uma pessoa tem saúde financeira. Isso é muito importante, tá? É tão importante quanto a saúde física que a gente tem e as outras saúdes que a gente vai abordar ao longo dessa série, a saúde emocional e todas as outras. Por quê? Está tudo interligado. Está tudo interligado. Saúde financeira é importante a pessoa fazer como ela cuida da saúde biológica. Procurar fazer um check-up preventivo, saber que é melhor e mais barato prevenir do que remediar, porque se você não cuida do seu corpo e você fica doente, é muito mais doloroso e custa mais caro, oneroso, né? Do que você prevenir. Com finanças é a mesma coisa. Entendi. Ok, e nesse momento agora, que eu acredito que muitas famílias foram impactadas devido à pandemia, né? O que você pode falar para a gente das famílias que ficaram doentes, né, pelas preocupações financeiras, até os chefes de família que perderam seus empregos, né, ou até a esposa que também complementava a renda. E o que nesse momento, né, o que você tem acompanhado nos seus atendimentos? Como que está sendo essa dinâmica agora dentro desse período? O que a gente tem visto é o que a gente havia falado. Eu costumo dizer que na minha profissão, tanto secularmente como ministerialmente, a minha profissão é como um profeta no deserto. Eu ficava ali nos últimos anos, né? Pessoal, preparem-se, haverá o dia mau, acontecerá alguma coisa que de repente pode tirar você da zona de conforto, nem sempre vai ser assim. E algumas pessoas paravam para ouvir, outras não. O que a gente vê nessa pandemia agora é que aquelas famílias que pararam para ouvir e seguiram os conselhos de uma boa gestão financeira, tanto secular quanto aqueles que estão contidos na palavra de Deus, elas passaram melhor pelo processo da pandemia. Agora, as famílias que não tinham seguido esses conselhos e feito as devidas precauções, elas sofreram bastante sim. É o que a gente dá para perceber. Ou seja, quem não poupou, quem não economizou e não teve uma reserva,
foi mais afetado nessa pandemia, financeiramente? Não só isso, né? Esse é o primeiro ponto, né? Se a gente fosse analisar assim, o que mais afetou as pessoas? Lógico, a falta de uma reserva técnica de liquidez e segurança. Vamos falar um pouco sobre isso. Nossos pais chamavam isso de reserva de emergência. Eu não gosto, presta atenção, que você use esse termo reserva de emergência. A gente precisa trabalhar o nosso cérebro. Isso tem a ver com cognição, programação neurolinguística. Eu não vou nem entrar nessa área aqui que não é a minha, mas isso é fato. Quando você vira para o teu cérebro e você fala o seguinte, vou fazer uma reserva de emergência, você entra num processo de autossabotagem. Porque o teu cérebro fala o seguinte, não, eu não vou fazer um negócio que é para eu bater com o carro, para a casa pegar fogo e eu ficar doente. Então, melhor não fazer. Troca o nome, isso chama-se adestramento, tá? E não tem problema nenhum você adestrar seu cérebro, você conduzir ele para um pensamento correto. É o seguinte, eu vou ter uma reserva técnica de liquidez e segurança. Essa reserva técnica, ela serve para cobrir eventuais necessidades e também para oportunidades. Veja bem, eu tenho visto na pandemia algumas coisas interessantes acontecendo. Ah, você viu lá aquele negócio fechou no nosso bairro. Pois é, 2 semanas depois abriu um outro. Ué, qual a diferença daquele que fechou para aquele que abriu no meio da pandemia? Então a gente começa a perceber, um outro chavão que as pessoas costumam dizer muito, que crise é sinônimo de oportunidade. E realmente, aquele que trabalha melhor, e a Bíblia fala isso o tempo todo, a Bíblia tem 1.600 conselhos sobre finanças, eu venho pregando sobre isso insistentemente. Se você faz a receitinha do bolso, você faz ali o deverzinho de casa, chega numa hora como essa, o que acontece? Você não é quem está desesperado. Você não é o vendedor, você é o comprador. E aí as boas oportunidades aparecem. Né? Então não é só poupar o dinheiro para ter reserva de emergência para algo ruim, não. Também para as oportunidades que acontecem. Esse é o primeiro aspecto. Né? Segundo aspecto, realmente a pessoa ter cuidado um pouco melhor da carreira, ter atentado aos fatores de ameaça que toda profissão tem. Então assim, às vezes a gente fica num ritmo que a gente chama, aquele autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, chama de corrida dos ratos. Né? Quem nunca leu Pai Rico, Pai Pobre é Robert, aí ele tem um sobrenome japonês que eu não sei falar de jeito nenhum. Pai Rico, Pai Pobre, esse livro, ele chama de corrida dos ratos o quê? Essa coisa do trabalho, pago conta, trabalho, pago conta, trabalho, pago conta, morri. Essa corrida dos ratos. Pois é, você fica ali só no desesperado dentro do labirinto tentando achar a saída. Sim. Só que a vida é muito mais do que isso. Quando Jesus fala assim, eu vim para te trazer vida e vida em abundância, ele está falando disso. Só que às vezes a gente fica tão bitolado, pensando ali só pagar boleto no próximo boleto, que você deixa de viver a vida em abundância. Entendi. E seguir os conselhos que a palavra deu. E às vezes é pouca coisa que você precisa fazer. É um sacrifíciozinho ou abrir mão de um luxo, de uma vaidade no dia a dia que você consegue. Para você que está em casa, você que está nos ouvindo, já temos dicas valiosas aí sobre a área de finanças. Mas vamos continuar aqui com o nosso consultor financeiro, Anderson, que a gente tem mais coisas para falar hoje, Anderson. E qual o tipo de problema financeiro mais comum? Então, esse da falta da reserva técnica. Esse é o primeiro, o número 1. Tá? Porque se nessa pandemia agora alguém ficou desempregado ou o negócio fechou, significa perda de receita. Deixa de entrar dinheiro na casa. Se deixa de entrar dinheiro na casa e eu tenho que pagar as contas no mês, eu preciso ter reserva. Se eu não tenho reserva, começa o desespero. E daí vem a saúde emocional piora, o relacionamento piora, o casal começa a brigar. Sim. Aí vem a saúde física, porque isso começa a eclodir no teu organismo como um todo. Então tá tudo interligado. Eu achei fantástica a ideia de vocês de fazer essa série de programas onde a saúde, você percebe que ela é um sistema, que ela tem vários pilares, e um deles é o financeiro. Tá? Estão interligados, exatamente. Não tem como. Então se você não consegue prever, embora se uma pessoa se dedicar, ela consegue identificar fatores de ameaça no seu emprego ou no seu negócio, se você não consegue prever quando que o meu negócio vai fechar ou quando que eu vou ser mandado embora, eu posso me precaver para isso. Então tem que fazer uma reservinha técnica de liquidez e segurança. Esse é o primeiro ponto. Daí depois você resolve tudo com mais fácil, com mais facilidade. Né? Como por exemplo? Por exemplo, todo mundo agora teve que sentar e renegociar contrato. Ó, eu quero renegociar a escola do meu filho. Ó, eu quero renegociar o meu pacote de internet. Eu quero renegociar o meu aluguel. Né? E quando você tem o recurso, você tem mais poder de barganha. Quando você está desesperado, você não tem poder de barganha. Né? Você fica à mercê da oferta do próximo. É verdade. Então, para você se posicionar no patamar superior, você fala o seguinte, não, mas eu tenho escolha. Então, para isso, eu tenho que fazer o quê? Fazer o meu deverzinho de casa constantemente. É como ter saúde física.
Tá? Se eu quero perder peso, como a maioria das pessoas agora, principalmente no pós-pandemia, né, Que todos nós, vão querer perder estamos peso. aí. Como é que eu faço para perder peso? Simples, você precisa fazer exercício e comer menos, fazer dieta. Se alimentar bem. Se alimentar bem. saudavelmente ali. Eu posso fazer só um dos dois? Não. Você tem que fazer dieta e você tem que fazer exercício. Na vida financeira, o que é dieta e exercício? Gastar menos do que você ganha e aplicar com sabedoria. Quem faz isso, vive bem. Não é difícil. Uau! Anderson, quanto que uma família deveria ter de forma ideal nessa reserva? Bom, a gente costuma falar a regrinha do 369. O 369 que seria essa regra? 369 é o seguinte, você pega o salário mais alto da casa. Vamos pensar numa família, marido e mulher trabalhando. Ok. Porque hoje em dia a maioria, marido e mulher trabalham, ok? Quem tem o salário mais alto? Outra coisa também que daria, assim, um programa só para falar disso. Quem tem problemas é a mulher ganhar mais do que o marido, tem que ir pro psicólogo tratar isso. Meu marido adoraria que eu ganhasse muito mais do que ele. Eu conheço casais que não lidam bem com essa questão. E eu já tive caso, inclusive foi essencial para eu mudar uma das chaves da minha carreira em 2013, quando minha mulher ganhava mais do que eu. Quando a minha mulher ganhava mais do que eu trabalhava num banco. Eu tinha horário para cumprir. Eu não podia fazer o que eu faço hoje de forma livre. Eu tinha metas estabelecidas pelo patrão, né, para entregar. Quando eu percebi que eu poderia, com o salário dela, pagar as despesas de casa, eu falei o seguinte, agora é a hora de eu começar o meu projeto, ter a minha carreira independente, ser um consultor independente, porque nos primeiros meses eu posso contar que as contas vão ser pagas pelo salário que ela ganha. Então foi ótimo para mim a minha mulher ganhar mais. Isso Porque na hora... você é um ser, né, evoluído. Não, mas não é assim. Bem resolvido. Tem mulheres que lidam mal com essa questão. Tem Quando ela ganha mais que o marido. Sim, outro dia atendi lá no gabinete, já vou falar um pouco mais sobre esse gabinete lá da igreja, né? A mulher veio usar para mim a palavra seguinte, não, porque eu sou a provedora do lar. Eu falei assim, irmã, a irmã é provedora do lar? Como assim? É, porque o meu salário é o mais alto da casa. Eu falei assim, seu marido é vagabundo ou ele trabalha? Eu usei a expressão bem forte. E aí? Ela falou assim, não, ele trabalha. Então vocês são sócios. A irmã não é provedora. A irmã é provedora se ele fosse um vagabundo ou se ele fosse do lar, né? Uhum. Mas vocês dois trabalham. Então a irmã não é provedora. A irmã, no momento, tem um salário mais alto que isso. E se Deus estiver vendo no teu coração algum problema em relação a isso, ele resolve facilmente. Tira. Ele tira, bota lá no teu lugarzinho, vai para a casinha do pensamento, entendeu? E resolve. Bom, mas aí voltando. A regra do 369. Sim. Tá? Qual é a reserva ideal para você ter de liquidez e segurança? Pega o salário mais alto da casa, tá? E se for um servidor público, federal, municipal ou estadual, essa pessoa tem menos risco de ser mandada embora ou de ficar sem salário. Embora nós já tenhamos visto isso acontecer. Verdade. 3 meses o salário dessa pessoa. Tem que ficar guardadinho ali. Porque ela tem menos risco de ser mandada embora ou ficar sem receber. CLT, 6 meses. Ou seja, eu pego o salário dessa pessoa, multiplico por 6, essa é a reserva que eu tenho que ter. Porque o CLT, quando ele é mandado embora, ele ainda ganha 40% de adicional, libera FGTS, mais férias. Só essa conta aí dá uns 3 salários. Entendi. 3 mais 6, 9. Em 9 meses, essa pessoa tem chance de buscar uma recolocação no mercado de trabalho em situações normais. E o 9 é para profissionais autônomos e assalariados, gente que nem eu. Que se eu quebrar a perna, eu fico sem receber. Eu paro de trabalhar, eu paro de receber. Um cirurgião quebrou o braço remando, já era. Sim. E essa pessoa tem que ter pelo menos uns 9 meses de reserva técnica de liquidez e segurança, porque se acontecer algum imprevisto, algum incidente, ela tem como pagar suas contas nesses meses até a situação voltar ao normal. Então, entendi. Então, essa é a regra 369. 369, se você é servidor público, CLT ou profissional liberal autônomo. Ok. Falando em aplicação, né? E quem tinha dinheiro guardado, perdeu quanto nessa pandemia? O que você pode avaliar e está falando isso pra gente? Essa é uma questão interessante, porque a pandemia, ela trouxe reflexos na economia, como todo mundo vem acompanhando essa discussão de que não se dá para separar a questão da saúde com a questão da economia. Está tudo interligado. E é o que essa série de programas está nos provando, está tudo interligado. Vamos lembrar que o reflexo da pandemia na economia, ele começou aqui no Brasil na segunda quinzena de março. Só que no finalzinho de fevereiro, quando a gente estava pulando o carnaval aqui, sim, a pandemia já tinha começado na China, já estava chegando na Europa, e aí teve uma guerra comercial entre a Rússia e a China sobre a questão do petróleo, e ali o petróleo disparou de preço,
Não, o petróleo caiu de preço, o dólar disparou de cotação. E aí logo depois veio a pandemia. Nesse meio tempo aqui o dólar subiu uns 40%, a nossa bolsa caiu 30%, investimentos no mundo inteiro chegaram a cair 12%. E esse é um dos grandes problemas de quem tem dinheiro guardado e às vezes não conta com um consultor para ajudar nessa hora. Porque a pessoa se apavora quando ela vê o gráfico caindo. A pessoa, ela tem um dinheiro num fundo de investimento ou numa aplicação. Todas elas caíram nos primeiros dias de março ou de abril. Então, quando a pessoa vê o gráfico fazer isso, ela se apavora. Se é meu cliente, o que ele liga para mim? Ele fala o seguinte: Anderson, olha só, estou vendo a aplicação cair. Eu falo, não mexa. Não mexa porque isso vai voltar. E está acontecendo. Alguns fundos, algumas aplicações que a gente está acompanhando, eles já recuperaram o prejuízo da pandemia e estão retomando a taxa de crescimento. Porque a economia é cíclica. A última grande crise que a gente viveu foi em 2008, com a crise do subprime norte-americano. Um monte de gente ficou apavorada porque, ai meu Deus, os meus investimentos estão derretendo. Não, não estão, isso depois volta. Em 10 anos depois, a Bolsa de São Paulo recuperou 123% e a Bolsa de Nova York recuperou 227%. Ou seja, é só a pessoa ficar quietinha, não se apavorar. O pastor Josué tem um livro muito bom que chama-se Decisões Precipitadas. Normalmente, quando a gente toma decisões precipitadas, são as piores decisões que a gente toma. É verdade. Então, no calor da coisa, Sim. não faça nada. As emoções estão afloradas e aí a questão racional é deixada de lado. Exatamente. E aí que a gente vê que ter dinheiro guardado não significa necessariamente ter saúde financeira. E esse que é o grande mistério. A gente começou falando aqui de reserva. Isso, a gente começou aqui falando de reserva. Sim. Quem tem está tranquilo. Eu comecei a perceber o seguinte: algumas pessoas, até com mais dinheiro do que da reserva, dinheiro dos seus investimentos mesmo, não souberam lidar nessa pandemia. Olharam para os investimentos e começaram a ter pânico. Porque estava perdendo. Não, aí que tá, a pessoa não está perdendo. Tenta entender o seguinte. Quando vai diminuindo ali, eu a gente tô com um pensa gráfico. como? Eu tô com um gráfico. O meu fundo de investimento, o meu saldo, minha aplicação, eu tenho lá 10, 11, 12, 13. Num determinado mês, o saldo, eu olho, ele cai para 9. E aí, não é uma perda? Não. Aquilo ali é o seguinte: os ativos que compõem a carteira daquele investimento estão precificados ou marcados a mercado. Eu sei que é termo técnico, mas é o seguinte: o valor daquilo hoje está menos do que estava semana passada. Mas você não perdeu o dinheiro, porque você ainda tem aquela quantidade de cotas ou aquela quantidade de investimento que você fez ali inicialmente. Se você esperar aquilo retomar, você volta ao seu patamar de 13 e aí vai para 14, 15, como era antigamente. Agora, se no momento em que cai, eu vou lá e saco o dinheiro, aí acontece um fenômeno chamado de realização da perda. Aí é que eu tenho prejuízo. Como o brasileiro não tem educação financeira, a maioria de nós nunca teve uma aula de educação financeira ao longo... Saúde emocional, né? Não tem. Uma pena. Então assim, conversa com alguém primeiro, antes de tomar uma decisão, peça um conselho, bate um fio, procura a gente lá no gabinete da igreja, ou manda um WhatsApp, a gente ajuda. Olha, se você mexer no dinheiro agora, aí que você vai ter prejuízo. Conclusão, semana passada eu fiz uma revisão de 11 clientes meus, eu falei assim, olha, parabéns, de fevereiro para cá, nesse investimento você ganhou 40%. Aconteceu com aquela pessoa o contrário, ela ganhou com a pandemia, só que se ela retira nos primeiros dias de março apavorada, ela tinha perdido essa oportunidade. Então, assim, ter dinheiro guardado não significa ter saúde financeira, porque está intrinsecamente ligado a pessoa ter saúde emocional. Uau, quantas informações nós tivemos aqui nesse tempo com o Anderson. E Anderson, agora, para aquela pessoa que está com a corda no pescoço, aquela que não fez reserva, aquela que teve uma perda no seu orçamento financeiro, e aí, o que você tem a dizer para quem está nos assistindo agora? Bom, muita gente está vivendo essa situação. Né? Muita gente teve perda no trabalho, muita gente não tinha o recurso ali para recorrer. Bom, não existe uma receita de bolo para todo mundo. Cada família tem que encontrar uma situação. E muita gente, inclusive, já teve que dar alguma solução nesses últimos 6 meses. Já teve que tomar decisão. Eu conheço casais que se mudaram, deixaram o condomínio onde estavam vivendo, porque estavam vivendo um padrão acima do que poderiam, se a gente fosse analisar ali antes da pandemia, porque não estava numa relação equilibrada entre despesas e gastos e teve que reduzir. Isso é da vida. A gente tem que, às vezes, dar um passo atrás para dar 2 para frente. Né? Profissões que tiveram que se reinventar.
A gente viu de imediato restaurante. Restaurante, de uma hora para outra, porta fechada e ninguém pode entrar. O que o cara teve que fazer? Delivery. Então, assim, todo mundo agora, nessa pandemia, teve que se reinventar, buscar outras alternativas de gerar receita, não ficar contando só com o auxílio emergencial que o governo fez, o governo com prontidão e até para minha surpresa, com um grau de eficiência e de velocidade, conseguiu colocar esse auxílio na rua para os mais necessitados, para as pessoas mais fragilizadas, né? Foi até prorrogado agora, né? Foi prorrogado, foram 3 parcelas iniciais de R$600 e até o final do ano mais 3 parcelas de R$300. Sim. E a gente precisa entender que isso vai acabar, porque o governo colocar dinheiro na mão da população tem um custo. E esse custo pode ser em 2021, a gente tem que pagar impostos mais altos. E aí quem é mais pobre acaba sendo mais penalizado, porque normalmente, como o imposto no Brasil não é bem distribuído, quem é mais pobre acaba pagando mais imposto. Então essa coisa do governo te dar dinheiro, no primeiro momento é bom, mas depois a conta vem. E todo mundo vai ter que pagar, né? E somos nós. E acaba sobrando para o mais pobre. Né? E isso através da reforma que estão pretendendo colocar em votação ainda esse ano, se Deus quiser, para tentar corrigir um pouco isso, para que pessoas mais ricas paguem mais impostos do que as mais pobres. Então é assim, não tem muito o que eu dizer de uma forma macro para quem está vivendo esse momento encontrar uma saída. As saídas são procurar uma fonte de renda alternativa, se desfazer de coisas que você tem em casa, colocando num programa, um aplicativo de venda, né? A gente não pode citar nomes, mas tem vários. Eu posso colocar um objeto, uma bicicleta, qualquer coisa à venda e aí eu ter um troco com aquilo. Outra coisa que a gente pode fazer é renegociar dívidas. Eu costumo dizer o seguinte... Uma oportunidade, né? Os juros estão mais baixos, o que não é sinônimo de estou liberado agora para contrair dívida. Não. Mas eu posso pegar o juro mais baixo agora e falar o seguinte, o banco, eu tinha feito um empréstimo de 36 meses, pagando 2.000 quando o juro estava alto. Agora o juro está baixo, eu não posso mais pagar 2.000. Posso pagar 1.000? Posso pagar 500? Procurar renegociar a dívida. A dívida é o seguinte, devo, não nego, pago quando puder. Ainda mais o cristão não pode dar calote, a Bíblia proíbe isso. Né? A Bíblia ela nos recomenda que nós não façamos dívida, tem vários versículos falando sobre isso, mas já que você fez dívida, não tem jeito, procure fazer algo que esteja dentro das suas posses. Você não pode deixar de comer para pagar a dívida. Mas você tem que virar para o teu credor e falar o seguinte, devo, não nego, pago quando puder. Agora, questões como moradia, aluguel, ou financiamento do imóvel, talvez eu tenha que rever isso, e aí não tem mais jeito. Aí não tem muito jeito. Sim. A pessoa tem que, de repente, reduzir, dar um passo para trás para dar 2 para frente, morar com o pai e com a mãe por um tempo, entendendo que isso vai passar. O bom da crise, Érica, é que toda crise tem um fim e depois a coisa volta a crescer. E aí, aquele que se adapta com mais facilidade, ele sai melhor da crise. Sai na frente, né? Uhum. E você acredita que depois dessa... Nós ainda estamos vivendo na pandemia, mas ao término, depois dessa pandemia, você acha que as pessoas, as famílias vão ser impactadas, vão ter uma consciência financeira ou não? Como a memória do povo brasileiro é curta, o que você poderia estar aí dizendo pra gente em relação a isso? Se eles vão o bom é que o ser humano é readaptável ao meio, mas o que você poderia dizer para que a gente que está passando por esse momento, qual seria o ensinamento que você deixaria aqui pra gente? Bom seria que todo mundo tivesse uma lição disso e, saindo da pandemia, começasse a fazer um processo de planejamento financeiro, né? Equilibrar, como nós falamos ali, receitas e despesas e fazer provisão para as caixinhas do futuro, a caixinha da aposentadoria, a caixinha da formatura do filho, a caixinha da viagem, da Disney, né? Por que eu vou lá, na véspera do mês das férias, sento num agente de viagem, faço um pacote, pago uma grana pro cara e financio aquilo em 12, 24 meses, né? Já vai chegar nas outras férias e ainda estou pagando a primeira ainda. Ou eu agora já começo a me programar. Sai muito mais barato, né? Isso é só um exemplo. Agora, responder a tua pergunta, meu ponto de vista nesse sentido é pessimista. As pessoas não aprendem. Não aprendem? Infelizmente. Então, se você está assistindo isso aqui agora e você está passando por um problema na tua área financeira, entende, está na tua mão a chave de, na próxima crise, você está podendo passar bem ou está passando um aperto igual a esse ou pior ainda. Tá? Porque Deus não faz nada no natural que ele já não tenha estabelecido as leis e colocado os conceitos que estão na sua palavra. Então existe uma lei natural sobre finanças. Não adianta rogar milagre dos céus. Está tudo na palavra, existe uma lei natural. Se você gasta mais do que você ganha, você se endivida. Se você se endivida, você vai ficar miserável. Ponto. É assim que a palavra de Deus fala.
Então o que acontece é o seguinte, agora eu percebo o seguinte, quando a vida voltar ao normal, que a gente puder frequentar restaurante, viajar, todo mundo vai continuar cometendo os mesmos erros que no passado e não se preparando para a próxima crise. E quando ela vier, vai vir e vai dar dor de barriga de novo. Entendi. Infelizmente é assim. Eu gostaria de ter esperança, né? E o meu papel como financista e como profeta, como ministerialmente falando, é continuar pregando no deserto. Olha, pessoal, vocês têm que fazer o que o Senhor mandou na sua palavra, pensar na família, pensar no futuro. Jesus falou sobre isso, Salomão falou sobre isso. Verdade, né? E vários exemplos aí. Ouve quem quer, obedece quem quer. E para a gente fechar nesse raciocínio, você não adianta querer tomar posse de uma promessa bíblica sem que você cumpra um requisito de obediência primeiro, porque toda promessa bíblica ela é precedida de um requisito de obediência. Verdade. Né? Honra teu pai e tua mãe para que prolongue teus dias nessa terra. Então, para eu ter meus dias prolongados nessa terra, eu tenho que honrar pai e mãe. Né? Crê no Senhor Jesus de todo teu coração e confesse que tu serás salvo. Então, para eu ser salvo, eu tenho que crer no Senhor Jesus de todo o coração, confessar com a minha boca e ser batizado. Então, assim, toda a promessa bíblica vai ser precedida de uma questão de obediência. E nas finanças é a mesma coisa. Todas elas. Não adianta a pessoa pegar um versículo da Bíblia, eu tomo posse. Não, meu irmão, o que você tem que fazer ali para cumprir, para se colocar na posição de ser merecedor, para diante da graça de Deus ele te abençoar. Verdade. Essa que é a chave. Tem que haver um movimento primeiro de cada um. Exatamente. Depois, né, exatamente. Deus agir. São aquelas mini conversões que a gente fala depois da grande conversão. Aceitei Jesus, agora minha vida está toda resolvida. Não. Agora você vai ter um monte de processo que você vai passar. E finanças é um deles. Entendi. Você tem, né, o seu consultório que você dá atendimento, mas você trouxe aqui pra gente que você também atende de forma gratuita na nossa igreja, Igreja Batista Atitude. Fala um pouquinho para quem está em casa desses atendimentos, como que a gente te encontra. Então, a igreja tem duas ferramentas grandes, de grande valia para quem trabalha na área para quem quer melhorar essa questão financeira. Né? Um, o Ministério de Família, nosso ministério, ele disponibiliza o curso Crown. Crown é coroa em inglês, é um curso de mordomia que ele ensina a pessoa a ter... Muito bom, eu fiz, inclusive. Já fui professor do Crown, já dei muitas aulas, muita gente já foi meu aluno de Crown. Ele é um curso que em 10 semanas ele faz uma abordagem completa à luz das escrituras sobre tudo que está relacionado à vida financeira e de processos que a pessoa precisa ter uma mini conversão ali dentro. Processos que a pessoa precisa resgatar, processos que a pessoa precisa melhorar, implementar de mordomia. Tá? Por quê? O que acontece? A pessoa pensa que ao entrar para a igreja, vou seguir então todas as doutrinas. Doutrina do dízimo, dei 10% para a igreja, 90% eu faço o que eu quiser. Não. Você não pode fazer 90% do que você quer. Não, mas não é nosso? Não trabalhamos, não ganhamos? Não. Então, não é seu. Bíblia. Se você entender o seguinte, quando você morre daqui, você leva o quê? Nada. Então o que está com você aqui é seu? Não. Está emprestado. Verdade. Está confiado a você. Somos mordomos. Nós somos mordomos o tempo todo. Então o que acontece? Não adianta eu dar 10% de dízimo na igreja e os outros 90% falam o seguinte... 10 vou dar para minha mulher fazer compra, os outros 80 agora eu vou gastar com a mulherada, com a cervejada, com cigarro, com tóxico. Né? O dízimo justifica a iniquidade do que eu faço com os outros 90? Não, então a gente é mordomo o tempo todo. A gente precisa entender que cada decisão de gasto dentro de uma casa com dinheiro é uma decisão espiritual. Cada decisão de gasto é uma decisão espiritual. Eu sei que fica impossível e impraticável você todo dia... Por exemplo, agora eu vou almoçar, Senhor, onde é que o Senhor quer que eu gaste meu dinheiro com o meu almoço? Não, você só vai almoçar, vamos lá. Entendi. Não precisa ser neurótico com relação a isso. Agora, eu vou tomar uma decisão importante, como por exemplo, vamos trocar de casa. Nossa, isso tem que ser muito orado. Tem que ser muito orado, porque tem impactos sobre esse lugar onde a gente vai morar. Vai ser bênção para os nossos filhos, as amizades que eles vão fazer vão ser boas. Né? Não é só ter o dinheiro para morar num condomínio chique, eu vou lá morar porque eu quero, não. Às vezes você tem até o dinheiro, mas eu falo o seguinte, eu quero que você continue morando onde você está, para que a sua casa possa ser uma agência de salvação no reino onde você está, e esse excedente, você constitui todas as reservas que você não vem fazendo, e o excedente você possa ofertar, você possa ajudar um ministério, você possa ajudar um orfanato, você possa ajudar pessoas que precisam. Ser abençoado financeiramente não significa que você tenha que mudar seu padrão de vida. Isso é outro problema que nós temos no sistema dominante secular, que é a maldição da classe média. Já ouviu falar? O que é isso, Anderson? Maldição da classe média é um sistema baseado em recompensas que o sistema global, econômico, ele coloca na tua cabeça dizendo o seguinte, você está ganhando 2.000, agora você passa a ganhar 4. Logo, eu saí de uma zona de sufoco de quem está ganhando R$2.000, passa agora a ganhar R$4.000. Então eu mereço agora melhorar de vida.
Posso comprar o que eu quiser. Vou parar de andar de BRT, vou comprar meu carro. Aí vai na concessionária, pega um carro 60 meses e paga 5 carros à concessionária. Aquela Bíblia, né? Aquela Bíblia debaixo do braço, né? Paga 4 só de juros e 1 é o seu carro. Não é nada sábio isso, né? As pessoas que vão comprar roupas de marca, roupas que têm um certo apreço, porque a marca é mais cara. Poxa, mas se você for num produtor numa região serrana como a nossa, que tem um polo confecção, polo têxtil, você compra a mesma camisa que tem ali naquele shopping caro, só porque no shopping caro tem uma marquinha ali bonitinha, a camisa é 4 vezes mais caro. Entenda, Jesus não morreu na cruz para você andar de carro zero. O povo tem que se conscientizar disso. Jesus não morreu na cruz para você andar de carro zero. Isso é muito impactante. Então, assim, às vezes nós não somos abençoados porque Deus vê a intenção do nosso coração. A intenção do nosso coração é cheia de vaidade. Se a intenção do nosso coração é cheia de vaidade, quer proteger as coisas desse mundo, Deus não vai dar. Desculpa. Deus vai permitir que você tenha, sim, né, a possibilidade de você conhecer outros países, você morar num bairro bom, desde que isso seja fruto do quê? De muito trabalho duro e honesto e uma vida onde você privilegie a tua família, o reino de Deus, e aí o que acontece? As outras coisas são acrescentadas. É simples assim. Só que a gente erra ao se comparar com o parâmetro do mundo, e a gente copia o padrão do mundo em comportamento de gastos, e aí daí que existe a maldição da classe média. Entendi. Quantas informações nós recebemos aqui com o Anderson hoje nesse programa, foi fundamental, Anderson, para minha saúde financeira, acredito que para quem está em casa também, para a saúde financeira da sua casa, da sua família. E agora, Anderson, eu queria te convidar para assistir uma dica prática, uma dica muito importante. Vamos lá? Vamos lá. Olá, pessoal. Eu sou Josiel Florenzano, sou casado, pai de 2 filhos, casado há 32 anos e atualmente lidero o Ministério de Família da Igreja Batista Atitude. Eu estou passando aqui para te dar, neste momento, uma dica relacionada à saúde financeira. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você já parou para pensar como vai ser a sua aposentadoria? Vou te ajudar a responder essa pergunta. Muitos brasileiros, infelizmente, não pensam na sua aposentadoria até estar chegando próximo dessa data, lá na casa dos 50 anos, 55 anos de idade, ou um pouco mais. Esse é um grande erro que os brasileiros fazem, porque muitos contam apenas com o dinheiro que vai vir do governo através do INSS. E a dica que eu quero te dar agora, principalmente você que é mais jovem, inicie o seu pensamento ou o seu plano em relação à aposentadoria desde já. Mesmo você que já passou aí dos 40, eu, por exemplo, comecei a preocupar-me com isso quando eu fiz 40 anos. Já foi um pouco tarde, mas foi melhor do que se eu tivesse começado agora. Então, idealmente, na casa dos 30 anos, você deve começar a pensar em algum plano para te ajudar na complementação da sua renda quando você parar de trabalhar. Tem algumas dicas que eu poderia te dar, como você ter uma previdência privada, você iniciar algum investimento de longo prazo, sabendo que o principal fator, ou a variável mais importante de um investimento é o tempo. Então, quanto antes você começar, menos você precisa guardar ou depositar ou aplicar. Então, pense que se você começar com 30 anos, você vai ter 30 anos pela frente, no mínimo, de investimento para você colher depois na sua aposentadoria. Então, procure, se você não tem conhecimento suficiente, procure alguém que possa te ajudar com conhecimento técnico, quer seja um consultor financeiro, quer seja algum conselheiro, para poder te dar algumas dicas. Então, essa é a dica que eu quero deixar para você hoje. Espero que você tenha gostado. E aí, Anderson, essa dica não foi boa? Show de bola, maravilhosa. Que bom. Bem, nós já estamos caminhando para o encerramento, Anderson. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Já, né? Poxa. Mas você vai voltar outras vezes para dar várias informações que são... Esse tema é um tema muito bom, muito importante ser falado. Mas eu queria que você pudesse resumir quais seriam os pontos-chave para uma família começar a ter uma boa saúde financeira, Anderson. Bom, então tá bom. Vamos começar do princípio. Primeira coisa que toda família deve buscar ter é ter um controle de entradas e saídas. A gente já falou aqui umas 2 vezes sobre isso, né? Quanto de dinheiro entra na minha casa, quanto de dinheiro que sai. Porque só aí que a gente pode detectar para onde está indo o dinheiro e quais são os ralos. Toda família tem um ralo por onde escoa o dinheiro. Se uma família pega e fala o seguinte, não sei para onde está indo meu dinheiro, é porque você não tem um controle. Tem que ter um planejamento, é isso? Não, um controle. O controle é o seguinte, o salário do marido é tanto, o salário da mulher é tanto, outras receitas, como receitas de aluguel, tal. Total X, né? Despesas.
Dízimo, primeira coisa, 10% do que entra na família, né, de forma direta. E aí tem ali supermercado, moradia, saúde, vestuário. No final do mês, investimentos. No final do mês, aquilo tem que terminar no 0 a 0. Entendi. Quando não termina no 0 a 0, é que as pessoas entram no cheque especial. Ou seja, elas estão gastando mais do que está entrando. E aí eu tenho que rever o orçamento. Quando eu estou vivendo no 0 a 0 e não estou fazendo nenhum investimento, eu estou entrando numa faixa de risco, porque eu não tenho reserva. Então, lá na frente, na próxima crise que vier, eu vou passar problemas de novo. Então, o que eu tenho que fazer com o meu orçamento? Entender quem é que é o vilão do orçamento. Em algumas famílias, é vestuário, porque as pessoas gastam muito com vestuário. Outras é lazer. Supérfluos. Não é que eu não vou taxar ninguém de supérfluo, mas tem sempre um vilão na casa que pode ser melhor administrado. Atendi outro dia um casal, somente marido e mulher, e eles gastavam R$3.000 por mês de comida por aplicativo. Nossa, comiam bem, né? Pois é, mas é 30 aqui, 40 ali, 50 ali, 40 ali, 60 ali, quando você vê no final do mês dá 3.000. Entendi. Aí nós fizemos uma conta simples, eu falei assim, olha, se você comprar um sistema de congelados desses aí, tem irmãos da nossa igreja que fazem entrega de congelado, Verdade. comida da semana na tua casa, põe no freezer, micro-ondas. Você não pode dar desculpa que você não sabe cozinhar, mas você não pode dar desculpa que querer gastar dinheiro. Essa verba cai pela metade e sobra R$1.500 para investir. Então assim, ter o controle de entrada e saída é fundamental. Tá? Segunda coisa que a gente pode ver é manter um padrão de vida adequado com os seus rendimentos. A pessoa não pode dar um passo maior do que a perna. Né? A gente costuma dizer o seguinte, se eu estou ganhando o que eu gasto, eu estou no 0 a 0, tem um problema. Se eu estou gastando mais do que eu ganho, eu estou num problema urgente. Então eu preciso rever isso. E às vezes é questão comportamental. Às vezes a pessoa está gastando mais do que pode em manter o seu padrão de moradia, por exemplo. Tem que conversar com a família, nós vamos precisar nos mudar, porque o que a gente está gastando aqui para morar onde a gente mora, está custando muito caro. Entendi. Tem que ter uma consciência. Tem que ter uma consciência. Às vezes é a questão do que a gente acabou de falar do delivery, às vezes é a questão do lazer. Então, assim, é você ter um padrão de vida equilibrado de acordo com os seus rendimentos e não ficar se baseando nos outros. De acordo com o grupo social que a pessoa frequenta, ela começa a copiar o padrão de gasto daquelas pessoas e ela, às vezes, não tem ainda acesso ao que essas pessoas têm acesso. Isso acontece muito, né, Anderson? Acontece demais. Né? Acho que um dos maiores problemas nossos é a vaidade. Tem um pensamento de Benjamin Franklin, que ele costuma dizer o seguinte, a linguagem é um pouco rebuscada, mas ele fala o seguinte, se todos, salvo eu, fossem cegos, eu não desejaria para mim roupas caras nem móveis finos. Olha a sabedoria, vou repetir. Se todos, salvo eu, ou seja, menos eu, fossem cegos, ou seja, todo mundo é cego, menos eu não ia desejar roupas caras nem móveis finos. Porque o grande problema é a gente querer aparentar para os outros. E você não precisa aparentar para ninguém, você precisa prover a sua família, são coisas diferentes. Tá? Um terceiro ponto é evitar comprar a prazo e pagar juros, ou seja, evitar fazer dívida. Não pode usar, então, parcelamento no cartão de crédito? Não deve. Poxa, tá? Douglas vai ouvir isso? Pois é, porque o que acontece? O casal tem ali uma média de 3.000 de fatura de cartão de crédito. E aí eu compro uma parcelinha de 100. Não aumentou nada, né? Eu comprei um negócio que é 1.000, só que ao invés da minha fatura do mês que vem vir 4.000, ela vai vir 3.100. Porque eu peguei 1.000 e diluí em 10 etapas, né? Só que mês que vem eu faço a mesma coisa, aí no outro mês eu faço a mesma coisa. Quando você vê, você aumentou sua fatura para R$4.000 com algumas compras e você não vai ter esse problema um mês só, você vai ter esse problema durante 10 meses. Entendi. E outra coisa, quem paga parcela, paga juros. E quando você paga juros a alguém, ao invés de você estar enriquecendo com o juro da aplicação financeira, você está se empobrecendo. 52% das famílias no Brasil pagam juros a alguém. E se pagam juros a alguém, essas famílias, ao invés de estarem enriquecendo, estão enriquecendo os outros. Normalmente quem? Bancos e financeiros. E essa é uma potestade, se a gente pode chamar assim, eu creio que é uma potestade maligna, que através da ignorância passa para o nosso povo essa mentalidade que é só se endividando que você vai conseguir para frente. Enquanto que em países em primeiro mundo é educado o que a criança, desde cedo. Você tem que poupar para você poder comprar as coisas que você quer no tempo certo. E isso aí exige de você menos tempo ou menos esforço. Porque quando você bota os juros para correr a seu favor, você faz o que você quer com menos tempo ou com menos esforço. Tá? Entendi. Para finalizar, a última dica. Se você faz um bom orçamento, se você tem um padrão de vida adequado com o que você ganha e se você
guarda dinheiro ao invés de se endividar, tá? Você já está começando o processo de planejamento. E o processo de planejamento, o que consiste? Primeira coisa, fazer a reserva técnica de liquidez e segurança e começar a juntar dinheiro para as outras caixinhas. Vamos juntar aqui dinheiro para a gente ir para a Disney, vamos juntar dinheiro para a gente trocar de carro, vamos juntar dinheiro para trocar apartamento. E fazer uma aplicação financeira para cada um desses objetivos de acordo com o prazo de cada um. Entendi. Porque agora, como os juros estão baixos, o que acontece? Se eu deixar o dinheiro só lá na aplicação financeira, que é para o meu dia a dia, na poupança, no fundo DI, eu estou ganhando 2% ao ano. Mas, se eu quero, como eu estou fazendo para o Lucas está com 6 anos, eu quero que ele estude em Harvard. Isso é daqui a 15 anos. Eu posso fazer uma aplicação financeira de longo prazo. Eu coloco um dinheiro ali todo mês. Quando eu digo para o banco que aquilo ali é de longo prazo, os juros que rende é maior. Ou eu posso botar isso numa renda variável, ou em outras aplicações que agora vem surgindo com o advento da tecnologia, criptomoedas, fintechs, que no longo prazo essas aplicações rendem muito mais juros. Entendi. Então, se a pessoa consegue fazer essas 4 coisas, né? Controle de entrada e saída através de um orçamento doméstico, ter um padrão de acordo com as suas possibilidades, não fazendo dívida e fazendo planejamento, não tem como, Érica. A pessoa vai adquirir a prosperidade financeira que a Bíblia tanto fala. Uau! Que bom ter você aqui, Anderson, trazendo tantos ensinamentos pra gente. Obrigado. Eu falo que você é o cara de finanças, porque eu não consigo, sabe, ver outra pessoa que consegue fazer essa correlação de dinheiro e Bíblia tão perfeitamente quanto você. Mas tá lá, a pessoa ela não aprende porque ela não abre a Bíblia, não leu. Então, assim, eu tenho certeza que você em casa, que nos acompanhou, foi tremendamente abençoado. Você recebeu aqui várias informações, um conteúdo precioso para que você tenha uma boa saúde financeira. Anderson, prazer ter você aqui com a gente. Obrigado. Nesse programa. Obrigado. Que você volte muitas vezes, Vamos dando sim. muitas dicas para que mais famílias tenham um resultado positivo aí nas suas finanças. Se Deus quiser. Vai ser uma honra. Gente, nosso programa está chegando ao fim, mas foi um programa sensacional, com muitas informações que fez diferença na sua casa, eu tenho certeza disso. Saúde financeira para que você tenha uma saúde muito boa. E eu quero te convidar para estar com a gente no Atitude TV, na Bem Mais TV. Compartilhe esse programa com o maior número de pessoas possíveis para que elas sejam impactadas, para que elas recebam também essas informações, tá? E para seguir a gente, ter mais informações do Ministério da Família, eu quero te convidar a seguir o nosso Instagram. Lá você vai ficar por dentro de tudo que acontece, dos cursos, dos aconselhamentos. É só seguir a gente lá no Instagram, Ministério da Família IBA. Bem, hoje foi esse programa especial sobre saúde financeira. Eu queria agradecer muitíssimo o meu amigo consultor financeiro Anderson. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por todas as informações que você trouxe pra gente. Por nada, foi um prazer, sempre às ordens. E esperamos vocês no próximo programa com mais informações valiosas para sua família. Mas Anderson, dá para ficar rico? Depende, vamos conversar.